Boris Johnson foi reconduzido ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido depois de uma ampla vitória do Partido Conservador nas eleições de ontem. Em discurso de agradecimento, ele declarou que o governo conservador recebeu um novo e poderoso mandato para realizar o Brexit e não apenas para fazer o Brexit, mas para unir o Reino Unido e levá-lo adiante. Para Johnson, a eleição pode dar a ele a chance de respeitar a vontade democrática do povo britânico, mudar para melhor e liberar o potencial de todo o povo. Antes do final da apuração, seu partido já tinha a maioria com 364 assentos no parlamento, frente ao seu principal adversário, o Partido Trabalhista, que estava com 203. Johnson ainda manteve seu assento no parlamento por Uxbridge, subúrbio de Londres, com o total de 25.351 votos. Constantino. Olha, Vitor, um grande dia e uma notícia muito importante. A Inglaterra, o Reino Unido, que já foi e ainda é, em muitos aspectos, farol da liberdade no mundo, né, evitou uma tragédia, né, que seria a vitória de alguém como Jeremy Corbyn, um socialista radical, antissemita, uma coisa nefasta. E mais do que isso, alguém que chegou a flertar com a ideia que era endossada, encampada pelo establishment e pela mídia progressista, de um novo referendo. Isso é um golpe na democracia. Veja, houve um referendo, a população escolheu a saída da União Europeia, foi tratada com desprezo pela elite cosmopolita, como um bando de alienados, sendo que o filósofo vivo mais importante britânico, que é o Roger Scruton, apoia o Brexit. E tem um livro sobre o conceito de oikofilia, amor ao lar e respeito à soberania nacional. Algo que vinha se perdendo com essas decisões da tirania dos especialistas, para usar o termo aí do livro do Martim Vasques, nosso amigo, né? Essa coisa de cima para baixo, lá de Bruxelas, decidindo um monte de detalhes burocráticos, questões de imigração, desconfigurando até mesmo a cultura europeia, né, deixando criar esses guetos muçulmanos que não querem associar a cultura que os recebe, e sim criar uma Sharia dentro da Europa. Tudo isso foi gerando ressentimento, foi gerando revolta, indignação legítima, e o povo optou de forma consciente, não foi ignorante. A democracia não vale só quando o resultado é aquilo que a esquerda quer ou que a imprensa deseja. O povo escolheu de forma legítima sair. E eis que a Theresa May e o Cameron, que colocou o plebiscito na rua, não eram conservadores que defendiam a saída. E por isso ficaram protelando, enrolando e flertando com essas soluções mambembes. Eis que Boris Johnson, com sua típica coragem, alguém que é um jornalista muito bom e que estudou muito e tem um livro sobre Churchill, né, o fator Churchill, usou exatamente esse fator Churchill, a coragem, com ousadia, para peitar tudo isso e pregar de forma aberta a saída da Inglaterra da União Europeia. Foi com essa campanha e preservar a democracia, aquilo que foi escolhido pelo povo, e com essa campanha venceu, e uma vitória expressiva por mérito dele, né? A maior vitória desde Thatcher. Enquanto isso, a maior derrota trabalhista desde 1935, com demérito de Jeremy Corbyn, um radical tosco que é adorado só por uma imprensa tipo The Guardian e esses jornalecos ultra-esquerdistas, né, que por algum motivo bizarro são respeitados pela mídia mainstream. Então veja que é uma grande notícia, Reino Unido está de parabéns, né, por ter feito essa escolha, é a escolha acertada, o compromisso com a democracia, o compromisso com a soberania nacional, com a liberdade dos britânicos e, claro, 1000 vezes melhor um governo conservador do que um governo socialista. Isso é o óbvio, sequer deveria precisar ser dito, mas precisa. Denise. Eu acho que foi, em dúvida alguma, ficou muito clara a posição da maior parte da população, e isso criou uma expectativa muito positiva quanto à possibilidade de um Brexit negociado, porque ele poderia ocorrer de qualquer modo, porque ele veio de um plebiscito que foi em que a população também optou por essa separação, só que sabemos que a separação não vai ser muito tranquila do ponto de vista econômico, vai trazer perdas, é uma opção do país. Agora, uma separação sem negociação seria muito mais traumática, poderia trazer mais problemas para a zona do euro, enfim, havia uma grande preocupação com relação a isso, e foi um dos fatores que ajudaram o mercado global hoje a diminuir o estresse, né? Foram as eleições e também a sinalização de entendimento entre China e Estados Unidos. Josias.
É uma vitória acachapante, né? O Partido Conservador do Boris Johnson deu uma surra no Partido Trabalhista do Jeremy Corbyn, que é a esquerda britânica. O Boris Johnson, ele é a cara do referendo de 2016, que aprovou a saída do Reino Unido da União Europeia. E ele disputou essa eleição com um slogan muito claro. O slogan era: vamos resolver o Brexit. E esse resultado acachapante deu a ele uma carta branca, por assim dizer, para resolver o Brexit. Então vai virar essa página. Eu, particularmente, acho que teria sido melhor para a economia mundial se o Reino Unido não tivesse optado por sair da União Europeia. Mas já que saiu, era preciso resolver esse nó. O que não dava ficar nessa dicotomia com um pé ali, um pé aqui, e acho que esse resultado agora muda essa chave e o passo seguinte é uma negociação delicadíssima, que não tem muito tempo para ocorrer, tem que ser uma coisa rápida, para resolver como é que vão ficar ali as relações da União Europeia com a Grã-Bretanha. Isso é o próximo passo, é o que precisa ser feito daqui para frente. E tem uma negociação que o Boris Johnson está entabulando com os Estados Unidos. Ele ganha agora uma liberdade maior para intensificar essa relação, essa negociação de um acordo comercial que ele quer firmar com os Estados Unidos. Eu acho que esse resultado dá mais clareza à situação econômica mundial, resolvendo esse impasse que já perdurava por mais tempo do que seria desejável, acaba com essa história de segundo plebiscito, você resolve esse nó, vai ver quem se acerta com quem, agora também os Estados Unidos já estão se acertando com a China, era um contrassenso essa briga, então vai ganhando mais clareza o cenário econômico mundial. Acho que é melhor que seja claro do que tenha nuvens. O Brasil tem que se posicionar agora, ver como o que é mais benéfico, mas se os Estados Unidos se acertam com a China e também o Reino Unido se acerta com o Donald Trump, a diplomacia brasileira tem um trabalho para fazer aí, para ver como é que a gente vai se posicionar diante desse novo cenário. Fala, Constantino. Não, só que eu não queria deixar passar sem essa nota, né? O que essa vitória acachapante mostra também é como aquilo que eu venho denunciando há muito tempo, como uma boa parte da imprensa vive presa em sua bolha cognitiva, progressista, incapaz de fazer análise imparcial, porque confunde isso com torcida ideológica. Pegou de surpresa inúmeros jornalistas essa vitória acachapante. Por que será? Porque não conseguem ter um mapa de fundo correto. São os mesmos que vão ficar ultra surpresos quando, ao que tudo indica, com muita probabilidade, Donald Trump for reeleito ano que vem, porque eles estão analisando tudo errado. O João Pereira Coutinho, na Folha, fez um texto ótimo sobre isso, inclusive com um apanhado de várias declarações de jornalistas, e mostrando isso, né? Olha, o pessoal não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo o que é a revolução das massas, né? Revoltadas contra essas elites arrogantes, autoritárias, que não respeitam a democracia quando o resultado vai contra elas, que querem o tapetão, né? Que querem um novo referendo e coisas do tipo. Então é preciso abrir os olhos, uma autorreflexão, uma autocrítica sobre o que está acontecendo, né? Porque esses jornalistas foram pegos de surpresa e fizeram um baita alarmismo com o Brexit, falando que ia quebrar um monte de empresa, ia sair da Inglaterra, não sei o quê. Nada disso está acontecendo, mesmo nessa novela sem fim, que aí eu concordo com o Josias. Muitos votaram no Brexit, ou seja, no Boris Johnson, porque não aguentavam mais essa novela. Eles preferem um fim horroroso a um horror sem fim. Mas não vai ser um fim horroroso. Esse alarmismo é infundado tanto quanto o alarmismo ambiental. É infundado. O Al Gore está falando que o mundo vai derreter há 20 anos, já teria acabado em 2000. E estamos aí, muito bem, obrigado. Então, esse alarmismo dessas elites não convence mais o povo. O povo olha e percebe o truque, a falcatrua, é fraude. É fraude, a Inglaterra vai bem, a economia está bem. Não há motivo para alarmismo, tanto é que as bolsas subiram hoje com o resultado das urnas. Josias. Tem uma coisa que eu queria também chamar a atenção, que me chamou a atenção, é que o Reino Unido estava vivendo uma polarização muito grande. Esse assunto lá, entre eles, foi um assunto tratado com uma certa paixão, o Brexit.
E me chamou a atenção que, diante desse resultado, e o Boris Johnson tinha ali todas as razões para tirar onda e faturar em cima dos adversários, mas ele teve um discurso que me pareceu muito apropriado, que foi um discurso de curar as feridas, disse que não vai ignorar o sentimento positivo e a simpatia que os seus opositores têm em relação à Europa, ou seja, vai levar em conta essas coisas na hora de negociar os acordos com a comunidade europeia. Me pareceu um discurso muito apropriado para um cenário que era um cenário de alta polarização. É uma coisa que deveria resultar em ensinamentos para políticos em outras praças, inclusive no Brasil, porque a política, a beleza da política é justamente essa. Você disputa e o vencedor tem que ter a sabedoria de acomodar os interesses, porque o país é um só. Não faz sentido você esticar uma polarização que prejudica a sociedade como um todo. Me pareceu muito adequado o discurso e o comportamento do Boris Johnson.